Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os polígonos regulares e os ângulos externos. Portanto, o objetivo da aula de hoje será identificarmos os ângulos externos dos polígonos e compreender e explorar as relações existentes com relação à medida de cada ângulo externo com a medida do ângulo interno correspondente. Bom, você sabe identificar os ângulos externos de um polígono? Existe alguma relação entre o ângulo interno e o ângulo externo desse polígono? E como você acha que podemos proceder para encontrar a medida de cada ângulo externo? Bom, voltando então a falar um pouquinho do ângulo interno. Você sabe, por exemplo, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não? 180 graus. Então veja, aqui nós temos um triângulo e temos aqui cada ângulo interno identificado por uma cor. Se separarmos, se dividirmos esse triângulo em 3 partes, o que vai acontecer? Quando a gente junta essas 3 partezinhas aqui que a gente separou antes, ela vai formar um ângulo de 180 graus. Então, isso significa que a somatória dos ângulos A, B e C de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Portanto, para determinarmos os ângulos internos de qualquer polígono, basta escolhermos um dos vértices e traçarmos quantas diagonais forem possível. Por exemplo, aqui nós temos um polígono de 6 lados. Eu escolho um vértice e, através desse vértice, eu vou traçando diagonais. Então, vocês viram que esse polígono, que é um hexágono, ele foi dividido em 4 triângulos. Logo, se eu quiser descobrir a soma dos ângulos internos desta figura, basta eu pegar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, e multiplicar por 4, pela quantidade de triângulos que foram formados aqui, ok? Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é igual a 720 graus, certo? Mas e os ângulos externos? A gente falou dos ângulos internos. Como que eu faço para determinar os ângulos externos de um polígono? Nos polígonos regulares, existe alguma relação entre a medida de cada ângulo externo com a medida do ângulo interno correspondente? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos analisar. Em qualquer polígono, a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo sempre será 360 graus. Então veja, nesse exemplo aqui, as partes em verde representam os ângulos internos. Então, para eu conseguir determinar os valores dos ângulos externos, basta eu aumentar aqui um pouquinho o meu segmento, tá? Prolongar esse segmento e determinar então um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, aqui deu 78 graus. Eu vou pensar, quanto falta para chegar no 180? Falta 102 graus. Então, esse ângulo externo vai dar 102 graus. Eu vou fazer o mesmo procedimento para os demais. Eu vou prolongar essa semirreta que está passando aqui no ponto A. Então, se o ângulo interno aqui vale 82, eu vou pensar quanto falta para completar um ângulo de 180 graus. Então, 98 graus. Portanto, o ângulo externo vale 98 graus.
e vou fazer o mesmo procedimento com relação aos outros vértices. Quando eu for somar esses ângulos externos desse polígono convexo, ele tem que me dar um resultado de 360 graus. Então veja, eu fiz a mesma coisa com os demais ângulos aqui dessa figura. E ao somar todos os ângulos externos, esse valor total ele tem que resultar em 360 graus. No triângulo apresentado aqui no lado, nós temos que A, B e C são as medidas, representam as medidas dos ângulos internos. E o meu D, E e F, eles representam as medidas dos ângulos externos. E com essas medidas, nós podemos criar, desenvolver essa relação, onde um ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente formam ângulos adjacentes suplementares, ou seja, juntos, somando esses dois ângulos, esse ângulo externo D e interno a soma tem que dar 180 graus. Logo, ângulos adjacentes suplementares é quando a soma desses dois ângulos é igual a 180. No polígono, isso tem que acontecer. O ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente, a soma tem que dar 180 graus, certo? Então, olha só, a professora colocou aqui para vocês. A mais D igual a 180, B mais F igual a 180 graus, C mais E igual a 180 graus. Então, vamos agora verificar se vocês realmente compreenderam. No Praticando 1, ele pede para você determinar qual é a soma das medidas dos ângulos interno e externo correspondentes, indicados no polígono abaixo. Então, olha para onde que ele está apontando aqui. Ó. Ele quer que você encontre o valor de A e o valor de X. Esse azinho aqui com o chapéuzinho, tá? Ele representa na matemática um ângulo interno. Então, eu tenho um azinho minúsculo e ele está representando aqui um ângulo interno. O meu X com o chapéuzinho, ele representa o ângulo externo. Ele está pedindo para você calcular o valor desses dois ângulos, tá? Então, lembre-se, a soma desses dois ângulos, você já sabe que tem que dar 180 graus. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver o exercício e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir o nosso exercício? Então, preste bem atenção na pergunta do Praticando 1. Ele está pedindo para você determinar a soma do ângulo interno A mais o ângulo externo X, ok? E esse chapeuzinho em cima do A serve para representar um ângulo. Chapeuzinho em cima do X também é uma simbologia matemática para você simbolizar um ângulo. Então, o ângulo interno é o meu Azinho, o ângulo externo é o X. Lembra do que nós falamos sobre o ângulo interno e externo correspondentes? Então, o ângulo A mais o seu correspondente X, que é o ângulo externo, tem que dar, a soma deles sempre tem que dar 180 graus. Por quê? Lembra como esses ângulos são chamados? Eles são chamados de ângulos suplementares. Então, a soma deles deve ser igual a 180 graus. Como que você vai representar isso no seu caderno? Utilizando a linguagem da matemática, você vai colocar lá que o ângulo A mais o ângulo X é igual a 180 graus, ok? Então vamos agora para o próximo, praticando. No praticando 2, vocês têm aí duas imagens e ele pede para você determinar a medida do ângulo interno, do ângulo externo X indicado em cada polígono regular representado abaixo. Então veja, aqui nós temos um polígono e nós temos o valor do ângulo interno 60 graus. Quanto deve valer o ângulo externo X? E aqui na letra B, vocês viram que nós temos também um polígono regular de 6 lados e cada ângulo interno aqui vale 120 graus. Por ele ser regular, ou seja, ele tem os mesmos lados com as mesmas medidas, os valores dos ângulos internos também serão iguais. Então, ele quer que você determine o valor do ângulo externo X. Então, a professora vai dar um tempo para você resolver esse exercício e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir o nosso praticando 2. Então, veja, na letra A, nós temos aqui, ó, um triângulo e esse triângulo tem um ângulo interno de 60 graus. Bom, tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo, juntos, tem que dar um valor de 180 graus. Ou seja, 60 mais o ângulo X, que nós não sabemos quanto vale, tem que dar o total de 180 graus, porque eles são o que mesmo? Eles são correspondentes. Então, eles serão ângulos suplementares, ou seja, a soma tem que dar 180 graus. Qual que é o próximo passo? O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então, eu vou isolar o x aqui antes da igualdade. Esse 60 graus, que é positivo, ele tem que passar para o outro lado da igualdade com a operação de subtração. Então, como ele estava somando, ele passou subtraindo. Agora, nós resolvemos a operação que está após o sinal de igual. Então, eu vou fazer 180 graus menos 60 graus. Então, significa que o meu ângulo externo desse triângulo vale 120 graus. Então, x é igual a 120 graus, ok? Não esqueça de colocar a unidade de medida, graus, ok? O ângulo, ele é representado por essa unidade. Então, se você esquecer, você está colocando aqui uma outra unidade que não é o grau, tudo bem? Então, vamos agora resolver a letra B. Na letra B, nós temos aqui um polígono regular. O que é um polígono regular? Ele tem 6 lados, todos esses lados possuem a mesma medida e, consequentemente, os ângulos internos, todos os ângulos internos desse polígono terão também a mesma medida. Então, se esse ângulo vale 120 graus, significa que esse também vai valer 120, esse, ou seja, todos os ângulos internos terão o mesmo valor. Então, ele está pedindo para você calcular o valor desse ângulo externo aqui, desse xzinho. Lembra, esse ângulo aqui ele vai valer 120 graus também, esse ângulo interno. 120 graus. E esse ângulo x, que é o que eu quero descobrir, eles são suplementares, ou seja, um ângulo interno e externo, eles são correspondentes nos polígonos. A soma entre eles é igual a 180 graus. Como o que eu quero encontrar é o valor de x, eu vou pegar esse 120 que está somando, esse 120 graus que está somando, e vou passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Bom, agora que eu passei ele para o outro lado da igualdade, eu subtraio. Então, eu faço 180 graus menos 120 graus. Quanto que vai dar isso? 60 graus. Então, significa que esse ângulo externo desse polígono vale 60 graus, ok? Não esqueçam, é muito importante você lembrar que toda vez que você muda um termo para o outro lado da igualdade, você tem que mudar a operação desse termo. Então, não esqueçam disso, certo? Como aqui ele era positivo, ele passou negativo. Portanto, nesta aula, nós falamos em como determinar o ângulo externo de um polígono. Os ângulos externos são aqueles ângulos que são formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Um ângulo interno e seu ângulo externo correspondentes são sempre chamados de adjacentes e suplementares. E a soma desses ângulos externo e interno de um polígono convexo sempre será igual a 180 graus.
Eu espero então que vocês tenham gostado e até breve!